Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa segunda temporada do nosso podcast Plenária Aberta. Hoje temos um convidado muito especial, um grande amigo, uma pessoa que representa muito para São Bernardo e que faz um trabalho incrível pelo Brasil. Nós estamos aqui com o deputado federal Alex Manente. Obrigado, Lucas, pelo convite, parabéns pela iniciativa de fazer esse podcast. Para mim é uma alegria poder estar aqui com você, falar um pouco da nossa vida, das conquistas e também do seu trabalho que nos orgulha muito. Você, sendo um vereador mais jovem de São Bernardo, tem atuado de maneira muito dinâmica, combativa e trazendo resultados à população. Então, uma satisfação. Muito obrigado, deputado. E eu vou começar fazendo algumas perguntas aqui. Que foge do Alex deputado e vem para o Alex pessoa que a gente conhece e que muito nos agrada de ser amigo, né? Alex, como é que é essa questão da sua gestão familiar, né? Essa rotina Brasília, São Paulo, São Bernardo, como é que funciona isso? Ainda mais agora em época que já começam os períodos eleitorais aí. Olha, a gente tem que ter uma família muito unida, né? Porque a verdade é que você deixa uma ausência para conviver nos desafios da própria população. E, naturalmente, sou muito grato à minha esposa, Mariana, que cuida dos meus 3 filhos muito bem, administrando minhas ausências, porque durante a semana a gente passa atuando em Brasília e aos finais de semana aqui. E nos finais de semana, geralmente, a gente está no encontro com a comunidade. Então, é muito importante ter essa sinergia e ter a confiança de que os filhos estão bem tratados. Eu fico muito feliz em ter encontrado a Mariana, que consegue dar um encaminhamento para os meus filhos. E tento, na medida do possível, participar da vida deles. É uma maneira de você tentar criar essa relação sempre próxima, mesmo distante. Bacana. E uma pergunta agora como vereador eu vou te fazer, né, porque a gente enfrenta isso constantemente. Perguntas que as pessoas me fazem na rua. Vou te fazer agora, porque você passou pela vereança também. Inclusive, o mais novo da história, o mais bem votado aqui na história de São Bernardo do Campo e do Grande ABC, se não me engano, né? Quando você foi vereador, qual foi o seu maior desafio? Olha, Lucas, a eleição de vereador, para mim, eu já participei de várias eleições, deputado, estadual, federal, prefeito. A eleição de vereador foi a mais desafiadora, porque a primeira eleição, você sabe, a gente mistura ansiedade, agonia, esperança, expectativa. E quando eu tive o resultado dessa grande votação, nem eu imaginava. Eu imaginava ganhar a eleição, mas não imaginava ter essa quantidade de votos. Então, eu entendi que a minha responsabilidade era muito grande, porque era uma transição geracional, né? Eu tinha 23 anos quando começou a campanha, assumi o mandato com 24 anos. Sem dúvida alguma, é um desafio muito grande você representar essa transição geracional na Câmara dos Vereadores. Então, quando eu entrei na Câmara a primeira vez, eu pedi a Deus que me mantivesse com a capacidade de me sensibilizar, que foi o que me levou para a política, sensibilizar pelo problema dos outros, estar atento às necessidades da população e procurar fazer o melhor. E a responsabilidade de estar ali para fazer diferente do que as pessoas vinham da classe política. Esse foi o nosso papel e eu creio que cumpri, mas foi um grande desafio, porque quando eu cheguei lá, é até interessante que você deve ter passado por isso sendo um vereador mais novo. Você olha um monte de gente, figurões da política da cidade, vereadores de vários mandatos, e, obviamente, você olha aqui e fala, bom, eu estou aqui agora, tenho que fazer minha parte. Então, esse é o desafio de você conseguir se impor nos seus objetivos. E o meu objetivo era representar bem a população. Fiquei 2 anos só na Câmara, mas foi uma experiência muito engrandecedora, porque eu tive a oportunidade de conhecer diretamente como é o trabalho de um vereador, que é o mandato mais próximo à população. Então, a população reivindica para o vereador, ele está no bairro, participa da vida das pessoas no dia a dia. Então, foi uma grande experiência ter passado pela Câmara Municipal. E você é batateiro? Sou batateiro. E como é que você fala São Bernardo? São Bernardo, com todos os R's e o São Bernardo. Eu sempre brinco o seguinte, quem é fora de São Bernardo fala São Bernardo, mais bonito, mais imponente. O São Bernardense, que nem nós, fala São Bernardo. Então, eu falo do mesmo modo que todo batateiro fala. E essa relação com a cidade ela é muito forte, né, deputado? Nós notamos, né, deputados federais, quando se tornam deputados federais, eles saem das suas cidades, vai para a capital dos seus estados, né? E eu queria saber, e as pessoas também me perguntam muito, né? O que o Alex, por que ele gosta tanto de São Bernardo? Por que ele tem uma relação tão forte? Qual é o seu relacionamento com a cidade hoje? Olha, Lucas, eu nasci em São Bernardo, meu pai foi funcionário público de carreira aqui da Prefeitura de São Bernardo, então minha vida é aqui.
A gente nunca nasce onde escolhe, a gente nasce onde os pais da gente escolhem para a gente nascer. Verdade. Mas a gente escolhe onde nossos filhos vão nascer e onde eles serão criados. E foi a opção que eu fiz por São Bernardo, porque essa identidade com a cidade, conhecer as características, as necessidades, as diversas regiões e diferenças que nós temos pelos 4 cantos de São Bernardo, eu tenho muito carinho pela cidade, porque ela sempre me proporcionou grandes conquistas na minha vida política. Então, tive a oportunidade de ser o vereador mais votado, o deputado estadual mais votado, o deputado federal mais votado. Tenho orgulho de ter ido ao segundo turno numa eleição de prefeito, que é um desafio. Eu me recordo quando eu era jovem, via as eleições ocorrendo, jamais imaginava que ia disputar um segundo turno em São Bernardo, que é uma eleição totalmente dura, disputada. Então, eu sou muito grato à população de São Bernardo e procuro continuar exercendo o meu papel de deputado federal com a voz da nossa cidade. Essa é a minha função. E morar aqui facilita, porque você está no dia a dia da cidade, você não perde a referência, que foi meu grande desafio. Quando eu deixei de ser estadual para federal, eu tinha esse grande desafio, porque geralmente nossa cidade nunca teve um deputado federal para valer, que fosse daqui, que lutasse, que vivesse, que convivesse nas comunidades, que fosse aos bairros, que encontrasse a população. E é isso que eu procurei fazer no decorrer de todos esses anos como parlamentar lá em Brasília, ouvindo as pessoas aqui viver na cidade. E aqui em São Bernardo, quando a gente está andando, né, a gente sempre se deparou com o seu nome muito grande, muito forte, né? As pessoas sempre ali almejando te conhecer ou estar próximo e até admirando o seu grande trabalho. Como deputado estadual, qual o legado que você deixou nesses 2 mandatos que você esteve na Olha, Assembleia? eu acho que o principal legado foi a lei específica da Billings, que para São Bernardo teve um grande efeito. Eu me recordo que no dia que eu assumi o mandato, criei a frente parlamentar da Billings. A gente tem uma área de proteção aos mananciais que ocupa mais da metade da cidade e metade da nossa população vive lá e vivia de maneira irregular. Irregular por conta do adensamento populacional de maneira desordenada que ocorreu e que nós precisávamos resolver, porque as pessoas que estavam ali estavam de boa fé, compraram seus lotes, construíram sua casa própria, e se nós não buscássemos essa solução da lei específica da Billings, essas pessoas iam ter casas derrubadas. Pouca gente lembra, mas nós ficamos marcados aqui em 1998 pela derrubada do Jardim Falcão, que foi algo que deixou muito dura a imagem da nossa cidade. Não foi um sofrimento muito grande de várias famílias que ali empenharam toda a sua vida para construir a sua casa e, de fato, a legislação da época obrigava o Ministério Público a tomar decisões, o Judiciário foi ativo e, a partir dali, nós precisávamos começar a discutir essa lei específica para regularizar e não fazer com que metade da nossa população, 500 mil pessoas, vivessem com uma insegurança de que não estaria na sua casa no dia seguinte. E essa foi a grande conquista. A lei específica da Billings mudou a realidade de São Bernardo, porque eu me recordo muito bem quando eu era vereador, quando meu pai foi vereador, as pessoas tinham muito receio e que hoje esse receio não existe mais, desde a da aplicação da lei específica da Billings. E um trabalho que eu faço aqui, deputado, que a gente exerce agora como vereador, eu e meu grupo, a gente tenta manter sempre o nosso caráter muito maior do que a política, né? Realmente transcender o nosso trabalho do que a política é. Né? A política ela é super necessária para a sociedade, tudo, mas o mais necessário para um homem de bem, para uma mulher de bem, é o caráter. Né? Então, aqui dentro do nosso grupo, a gente preza muito por isso. Temos vários trabalhos sociais aqui, como Zumba, treinamento funcional, trabalho com as mulheres bem resolvidas, é um trabalho que a gente cuida da saúde mental da mulher com apoio de psicólogos, né? Inclusive, uma grande amiga nossa, que é a Carol Paula, é moradora do bairro, é jovem, como eu sou jovem, é da minha geração. E eu vejo muito em você essa questão do âmbito social também. A gente já teve várias conversas em particular e eu vejo que você se preocupa muito com essa questão realmente das classes sociais estarem ali bem estabelecidas e as pessoas terem o seu dinheiro ali realmente valendo, né? Tendo um dinheiro que vale. Nós estamos passando por um momento muito difícil no nosso país, com a questão da Petrobras, a questão da gasolina. Como que tem sido em Brasília essa atuação, essa articulação, você como líder, o único líder paulista, né? Na nossa Câmara dos Deputados Federais. Como é que tem sido lá? Olha, Lucas, você tocou num ponto muito importante. Primeiro, o caráter é fundamental para a gente mudar a visão que as pessoas têm da política. E eu defendo que os princípios e valores que nós carregamos têm que ter como princípio efetivo a humanidade, né? Nós
temos que ser humanitários no trabalho. Você tem que tentar fazer com que as pessoas que têm mais dificuldades tenham menos dificuldades, tentar diminuir as deficiências que as pessoas encontram no serviço público e dar oportunidade e perspectiva, porque um princípio que eu carrego é que nós precisamos fazer com que os filhos da gente nos superem. Eu, como pai, quero que meus filhos sejam melhores do que eu, em todos os aspectos. Tenho certeza que você também. Com certeza. E isso é todo pai e toda mãe. Como você cria isso? Potencializando os talentos dos jovens, das crianças. E, para isso, você precisa diminuir diferença no Brasil. A diferença social ela é algo que atrapalha a oportunidade daqueles que menos têm. Então, esse espírito de humanidade precisa estar dentro do processo político, senão não vale a pena. Se a gente fazer a política pragmática, sem pensar no ser humano, a gente vai para a vala comum e é isso que a população não aceita. Então, esse princípio eu carrego e lá na Câmara dos Deputados nós estamos votando várias medidas. Essa semana mesmo nós vamos votar a medida que vai aumentar o Auxílio Brasil de R$400 para R$600, que vai ser muito importante. Essa é uma pesquisa da Datafolha. Cada 4 brasileiros, 1 tem dificuldade para ter toda a comida que precisa durante o mês. Então, são coisas que muitas vezes quem não vive não presencia, mas nós estamos na rua, a gente hoje presencia a dificuldade que as pessoas estão encontrando. E nós precisamos encontrar caminhos para poder diminuir a diferença da oportunidade, fazer com que os filhos dessas pessoas que hoje têm dificuldade tenham possibilidade de melhorarem as suas famílias com as oportunidades que o Estado precisa gerar. É verdade. E a questão da oportunidade, já fica aqui meu agradecimento para você pelo seu mandato, porque o deputado federal Alex Manente mandou R$1 milhão aqui para a gente, para São Bernardo, né? Especificamente para o campo do Parque Selecta, para a revitalização desse campo. Mas aí eu quero aproveitar aqui, viu, Lucas, e falar, nós acabamos de passar lá no campo e o Lucas fez questão de perder para mim no futebol para eu não tirar a emenda, senão eu tiraria a emenda. Ele era o dono da bola, então ele falou, se ele perdesse, tirava a bola. Ele tirou a bola e eu mantive a emenda. Lógico, é isso aí. Mas, falando sério assim, pessoal, esse campo ele retrata muito aqui para essa região do Parque Selecta, Montanhão, Silvina, Golden Park. Em volta do campo, nós temos 3 escolas. Temos o Edson Danilo Dotto, temos o Metalúrgico e temos o Cora Coralina. Então, envolve a questão, além do esporte, né, de nós gerarmos realmente talentos, né, e aprimorarmos esses talentos na qualidade da prática esportiva, tem a questão da educação. Hoje, deputado, aqui nas escolas, 30% dos alunos mensalmente perdem as suas aulas devido a problemas respiratórios. Né? Então, envolve esporte, educação e a saúde pública das nossas crianças. Então, fica aqui meu muito obrigado. Realmente, você não apenas fala, você tem praticado essa questão de realmente investir nos talentos do nosso país. É isso aí. E parabéns pelo seu trabalho, Lucas, até porque vereadores que têm esse comprometimento com a população têm um único objetivo nas relações políticas que estabelece, que é trazer resultado real para as pessoas. Nós vivemos em momentos em que as pessoas falam muito e o resultado real na vida das pessoas a gente sente pouco. Então, eu fico muito feliz em ter essa parceria contigo, de trazer o resultado, porque sei que essa é uma demanda que não mexe apenas com o futebol, que a gente gosta muito. A gente é apaixonado por futebol. Mas isso mexe com a saúde das crianças, mexe com a saúde da vizinhança, mexe com a autoestima do bairro, vai dar a oportunidade daquele campo ser entretenimento para todos e não apenas para quem está jogando bola. Você cria uma condição diferenciada e, como nós falávamos, o Seleta cresceu muito, cresceu bem, você é o grande representante aqui também do bairro, e esse bairro merece ter um campo à altura das pessoas que aqui vivem, para poder gerar toda a segurança e tranquilidade no aspecto de saúde. Então, eu fico muito feliz em poder contribuir aí com o seu trabalho. O deputado, e para as pessoas que não têm o conhecimento, para ficar uma coisa bem clara, como é que funciona uma emenda parlamentar a respeito do campo de futebol do Parque Selecta? Eu vi que ele veio do Ministério da Cidadania. Explica para o pessoal como é que funciona isso. Porque, na verdade, a gente encaminha os recursos de acordo com a área técnica. Então, por exemplo, quando eu encaminhei recursos aqui para a pandemia, foi no Ministério da Saúde. Nós conquistamos lá R$100 milhões para São Bernardo fazer investimentos, assim como todo o Grande ABC ganhou recursos que nós aprovamos na Câmara dos Deputados. Aí é Ministério da Saúde. Aí determinadas áreas, como assistência social, esporte, lazer, estão ligados ao Ministério da Cidadania. Então, a emenda que foi de emenda impositiva, que nós temos direito, que nós colocamos no orçamento, na aprovação, e apontamos para onde vai, que o deputado tem
direito por ser impositiva, nós destacamos esse valor para poder estar diretamente na Secretaria de Esportes da cidade de São Bernardo e chega pelo Ministério da Cidadania. Ah, muito bom. E, deputado, você teve uma breve passagem aí para um time que eu não sou muito fã, Não, mas está ganhando tudo, que é o Palmeiras. Mas você foi vereador muito cedo, né? Muito jovem. Como é que foi a sua passagem por lá e por que você não ficou no Palmeiras? A pergunta do meu grupo que não quer calar é essa aqui. Sabe o que acontece, Lucas? Eu nasci no Baeta Neves ali, né? Então, em São Bernardo do Campo, no Baeta, e eu sempre brincava. Na época que eu era criança, tinha aqueles campeonatos de rua contra rua. Então, eu morava na Rua Avaré. E a Rua Avaré jogava com os outros e sempre ganhava o campeonato. Eu era o craque da Rua Avaré, então eu achava que eu era um craque. Aí eu fui jogar no Madureira, também jogava bem. Aí fui selecionado para a seleção de São Bernardo, que faz mundialito, isso com 10, 12 anos. E fui e tal. Aí fui chamado para fazer um teste no Palmeiras. Fui, só que eu era meia esquerda, habilidoso ainda. Quando eu cheguei no Palmeiras, passei no teste, eu tinha 14 anos. E aí comecei a jogar, só que eu era reserva. Aí o técnico falou, olha, tem 2 meias esquerdas muito bons, tal, você vai para a lateral esquerda. Eu fui. E aí eu já comecei a perceber que eu não era o craque que eu imaginava. E aí fui para a lateral esquerda. Comecei a ficar no banco de reservas da lateral esquerda. Aí eu falei, eu não vou virar profissional. É melhor eu tocar outra coisa na minha vida. E foi mais ou menos assim. Daí eu decidi. Eu falei, eu gosto de futebol, vou brincar, mas não sou craque. Craque eu só sou na minha rua. No restante tem melhores que eu. E aí eu sempre gostei muito de política. Meu pai resolveu, nessa fase, ser candidato a vereador quando eu tinha 15 anos, mais ou menos. Aí participei da campanha, foi a primeira vitória dele para vereador em 96, e aí não saí mais, né? Aí fiquei na política, que é uma paixão, né? Isso acaba movendo nossa vida, né? Eu faço um retrospecto da minha vida e vejo que mais de 20 e poucos anos eu vivo na política. Então é uma relação com a comunidade intensa durante todos esses 20 anos, o que dá muitas experiências positivas para a gente. Eu digo sempre que para ser um bom representante, você precisa conviver com as pessoas. Verdade. É impossível você ser um bom representante sem ouvir as pessoas. Eu não consigo imaginar como você representa se você não entende o que as pessoas estão falando. E como eu sou formado em Direito, eu aprendi no primeiro ano de Direito que o direito é dinâmico. A sociedade não é estática, então ela vai evoluindo, ela vai mudando, muda conceitos, e você precisa criar legislações para atualizar a relação da sociedade. Então, se você não conviver com a sociedade, você não consegue atualizar de maneira correta. E, por isso, muitas legislações no Brasil são equivocadas porque não entendem a realidade real das pessoas. Eu sempre digo, a política precisa ver a vida real das pessoas, o que acontece na prática, e não apenas na parte teórica. Ela é importante, a parte teórica, para embasar a prática do dia a dia das pessoas. E é uma pergunta que as pessoas me vieram na rua para te fazer isso. Então, para vocês, hein? Você tem 3 filhos, né? Com certeza isso deve ser o maior orgulho, a maior paixão da sua vida. É verdade. Mas, olhando para a sua vida política, o que você tem mais orgulho de você ter feito como político? Uma coisa que você fez assim que te trouxe muito ânimo de você continuar. 2 coisas, e é engraçado, porque depois de 18 anos de mandato, né, como vereador estadual, federal, esses últimos 4 anos foram anos que me deram muito orgulho, como consequência de toda uma história, né, que foi a possibilidade de eu escrever uma PEC que mobilizou o país, que é a PEC da segunda instância, combatendo a corrupção, impunidade. Essa PEC eu fiz lá atrás, não foi no momento que o Lula foi libertado, que a população se mobilizou, minha PEC já existia. E aí, para mim, foi um orgulho poder participar de um tema que mexeu com a vida das pessoas, que mobilizou milhões de pessoas, baseado num projeto que eu escrevi. Então, para mim, quando eu vi aquelas manifestações, mesmo que alguns não citavam o nome, até porque não é obrigatório, mas para mim me dava muito orgulho de poder estar conduzindo aquilo que a sociedade inteira brasileira queria. E a segunda questão, ter sido apontado pelo ranking dos políticos como melhor deputado. Isso também é um orgulho que eu sempre digo, eu compartilho com São Bernardo e com o grande ABC de maneira especial, porque se eu sou o melhor parlamentar, eu devo isso a São Bernardo,
Porque quem me fala como deve fazer, quem eu tenho que atender, quais mudanças na legislação, como eu tenho que enfatizar minha defesa, é a população de São Bernardo. É quase que exclusivamente, que é onde eu mais circulo, mais ando, mais falo, e onde os eleitores que confiam no nosso trabalho apontam, criticam, postulam, e ser um melhor deputado é fruto desse compartilhamento do mandato, que é o que nós continuamos fazendo, porque é isso que mantém você no topo, é ouvir as pessoas. Sempre digo o seguinte, Lucas, representante público que não gosta de falar com as pessoas é por duas razões. Não pode ser representante e porque tem receio do que faz. A gente que anda de cabeça erguida, sem nenhuma preocupação, porque a gente cumpre o nosso papel com os princípios que carregamos, que eu aprendi com meu pai, você aprendeu com o seu, que também te ensinou muito na vida política. Esses pilares familiares que nós temos nos dão a solidez de andar de cabeça erguida em qualquer lugar, mesmo com todo esse período de mandato, por não ter nenhum problema que mexa com os valores e princípios. Sempre digo, ideologicamente, nem todo mundo pensa igual. Ou seja, a maioria das pessoas pensa diferente. Porque você pode pensar próximo de uma pessoa 80%, mas ninguém é igual a ninguém. Então, divergir ideologicamente faz parte do processo democrático que a gente precisa respeitar as opiniões diferentes. Mas a gente jamais pode ser maculado por uma falha nos nossos princípios éticos. E é isso que nós jamais faremos. Então, você anda de cabeça erguida, diverge, é normal. Agora, ninguém vai falar do caráter, que é o que você utilizou logo no início do nosso podcast aqui. E uma pergunta importante também é a sua relação com a cidade. Como que hoje ela se estabelece? Né? Como você tem ajudado São Bernardo? Eu sei, mas quero que as pessoas saibam também. Tivemos uma votação extraordinária aqui na Câmara Municipal, onde foi muito por sua competência em Brasília de ter conversado com os ministros do STF, né? Ter regularizado uma questão da nossa cidade. Né? Então, como é que é a sua relação hoje com São Bernardo? Lucas, com o prefeito Orlando Morando. Eu primeiro digo, eu sou muito grato ao prefeito Orlando Morando, porque ele me deu uma oportunidade, especialmente nesse mandato, quando eu decidi apoiá-lo na sua reeleição, porque ele vinha fazendo um bom governo e a gente não pode olhar a questão pessoal, a gente tem que pensar na cidade, e é assim que eu penso em todas as cidades do ABC. Eu não olho o partido que o prefeito que está governando é filiado. Eu olho a cidade que eu tenho obrigação, com todas as cidades aqui. E São Bernardo é diferente. E eu sou grato ao prefeito Orlando Morando, porque depois de muitos anos, desde o Marinho, o Dibe, o Orlando foi o primeiro a me dar a oportunidade e me demandar as obrigações que o governo federal tem com São Bernardo. E foi isso que nós fizemos. E várias conquistas. Você veja, conseguimos o reparcelamento da Previdência, que gera para São Bernardo 100 milhões de reais por ano a partir de agora. Foi uma grande conquista, um pedido que ele nos fez, eu atendi. Supremo Tribunal Federal, a gente tinha uma fundação, que era uma fundação deficitária, um cabide de emprego, e que a população pagava uma conta alta sem solução para as nossas crianças. E se não fosse intervenção direto no Supremo Tribunal Federal, onde nós conversamos com o presidente Fux, nós teríamos um problema, uma sequela, que São Bernardo estaria engessado com alguns milhões de reais para poder pagar essa fundação. Nós conseguimos liberar, além das emendas para a saúde, infraestrutura, a revitalização das alças de acesso da Via Anchieta, porque São Bernardo é dividido pela Via Anchieta, e as alças de acessos que geram todo o problema de fluxo e sistema viário nosso. Então, nós estamos revitalizando, conquistando recursos. Então, eu sempre digo, eu sou grato ao prefeito Orlando Morando, que me permitiu trazer as respostas que a população de São Bernardo sempre esperou. E, sem dúvida alguma, para mim é uma satisfação, porque eu posso contemplar a cidade que sempre confiou em mim da melhor maneira possível. Ou seja, dificilmente alguém conseguiria fazer mais do que eu estou fazendo por São Bernardo, e para mim é um orgulho poder fazer tudo isso pela cidade. Alex, mais duas perguntas. Eu quero te fazer uma pergunta, você olhando para mim agora, né? Você olhando para o vereador Lucas, o que você enxerga para futuro e para projeto? Olha, Lucas, primeiro eu quero parabenizar. Você é um jovem atuante, combativo, com princípios muito sólidos. A sua base familiar te permite você vislumbrar sonhos muito maiores, e eu quero ter a sua parceria durante décadas
para que a gente possa ir construindo a São Bernardo que todos nós esperamos. São Bernardo é uma potência que cresceu durante muitos anos desordenada, que está sendo corrigida e que nós vamos continuar corrigindo e espero contar muito com você para que a nossa cidade continue evoluindo. É importantíssimo, e eu digo isso não para você, mas todos que nos acompanham, ter vereadores que têm esses princípios, como o Lucas, que é jovem, que tem potencial de futuro, que vislumbra uma cidade melhor para os filhos, para os netos. E esse tipo de parceria é o que eu quero para a cidade. Eu faço parceria com quem converge nos mesmos princípios e valores que nós carregamos. E você é um jovem talentoso que vai ter muito, muito futuro. Apesar de no futebol perder para mim de vez em quando. Ele é o dono da emenda, né? Fazer o quê? E agora fazer um bate-bola para a gente finalizar. Tá. Já finalizando. Até porque o bate-bola a gente fez uma. Nós fizemos uma altinha ali mesmo, viu? Pessoal, agradecer a você que assiste até esse momento esse podcast. Quero pedir que você curta, compartilhe, comente aqui, comente com qualidade. Deixe aqui que a nossa equipe vai estar respondendo a cada comentário. Eu estarei lendo e comentando aquilo que for cabível a me responder. Aquilo que o deputado com a sua equipe puder responder. Nós estamos trabalhando em parceria sobre esse podcast. E é muito importante que nós estamos retomando esse trabalho importantíssimo, que era um compromisso meu de campanha, Alex, com você. Né? Então, para mim é um orgulho. E hoje, para mim, é uma data histórica e muito especial. Eu que agradeço, viu, Lucas? Eu estava aqui lembrando o seguinte. O que eu espero de você? Que em 2024 você bata meu recorde. É verdade. Não é verdade, pô? Aí, é uma boa. Vocês Essa agora, é a missão, e eu quero ajudar aqui para isso. Mas vamos lá, o bate-bola que eu quero fazer, eu vou falar uma palavra, você dá uma resposta daquilo que te compete. Deus para você. Tudo. Família. Tudo. A esposa. Tudo. Tá muito fácil. Monossílabo, que tá fácil. Você tá falando coisa boa, pô. Palmeiras. Meu time. Foi pra Montevidéu assistir o Tri, né? Fui assistir o Tri. Mas eu sempre disse, você é corintiano, Lucas? Eu sou São Paulino. São Paulino? O São Paulo Tri não também, tá no... pô. Essa é Tri, mas você não viu. Não, eu vi em 2005 só. Só 2005. Nós não somos... Eu digo o seguinte, o pessoal pergunta, o Palmeiras tem Mundial? A minha resposta é o seguinte, tem, mas eu não vi. Olha só. Não é verdade? Tem, mas eu não vi. Nem eu, nem acho que ninguém viu esse Mundial, hein? Se perguntar pra você, já viu esse Mundial do Palmeiras? Eu não vi, não. Mas São Bernardo, pra você. São Bernardo é minha paixão, né? Congresso Nacional. Um aprendizado. E o STF? Que é muito difícil definir. O STF é o pilar da democracia. Falando num conjunto geral. É difícil definir pela atuação momentânea que eu acho que politizou demais. Mas ele deve ser o pilar da nossa democracia. Tá certo, deputado. Muito obrigado. Valeu. Deus abençoe. Tamo junto, Lucas. E tamo junto aí. Valeu. Gente, obrigado. Fiquem com Deus, hein?